Talvez você goste da análise do comportamento aplicada, a aba, pelo motivo errado. Sim, pelo motivo errado. Não me canso de ver na internet as pessoas falando que gostam da aba porque a aba dá certo. E isso é muito curioso, né? Falar que dá certo. Porque a aba, o que vem da aba, né? A questão da rastreabilidade, da gente saber de onde a gente está indo, quais são os objetivos que a gente quer chegar. Então, por isso que eu falo, né? Que talvez esteja gostando da aba pelo motivo errado. Isso é muito curioso, né? Quando as pessoas falam que gostam da aba porque a aba dá certo. E vamos lá, né? Eu gosto, não tô criticando a ciência de forma alguma, só tô vindo aqui explicar para vocês por que a aba é tão importante, né? E vamos para um caso como uma ciência, né? Um caso de uma criança. Vamos trazer um caso hipotético de uma criança que você comece ali fazendo um programa para ensinar a criança a parear, fazer um pareamento. E esse programa foi feito em cima de uma avaliação dessa criança. Então levantaram os reforçadores dessa criança para esse programa de pareamento, colocou ali quais são as habilidades que precisa, a estratégia de ensino que vai ser, os objetivos a curto prazo, o objetivo a longo prazo, sabe-se o pré-requisito para fazer pareamento, qual o antecedente, qual é a resposta correta, fizeram aquele programa bonitinho da criança, e aí a pessoa sentou ali para aplicar todo o programa, e a criança passa lá 1, 2, 3 dias, 4 dias, 5 dias, digamos uma criança ali de 2 anos e não desenvolve, não sai da ajuda total. Aí o supervisor vai e analisa ali os dados e fala, tem alguma coisa errada, né? Vamos ver ali, será que são os reforçadores? Aí fala assim, não, vamos primeiro, vou pedir para esse AT, essa pessoa que está aplicando, filmar. Vou ali analisar. E foi ver, aparentemente está fazendo tudo correto, está entregando o reforçador e tudo. Talvez isso daí, o reforçador não esteja tão poderoso. Vamos trocar o reforçador, vamos testar melhor isso e testa. E aí a criança continua sem desenvolver tão bem. E aí, através desses dados, o que vai trazer? A criança passou lá 2 semanas fazendo, fizeram várias alterações e o nível de suporte não diminui, a criança continua precisando de muita ajuda. E aí vem a questão do supervisor se perguntar, será que a gente vai ter que voltar para o médico verificar se a criança tem alguma comorbidade, se a criança tem alguma outra coisa associada? Então, quando eu falo que talvez as pessoas gostem da aba pelo motivo errado, é porque as pessoas falam que a aba dá certo. A aba, ela traz a rastreabilidade de como está sendo o desenvolvimento desses programas que estão aplicando na criança. Então, se não está desenvolvendo, você falar que simplesmente dá certo, não, é porque a gente vai verificar qual está sendo o desenvolvimento dessa criança para tomar as decisões. Então, assim, é muito frustrante, por exemplo, para uma mãe que depois descobre que a criança tem uma questão genética maior, que ela tem certas outras dificuldades, ou, por exemplo, ela tem um quadro de epilepsia que não era observado, e todo mundo fica falando, a aba dá certo, a aba dá certo, a aba dá certo, e ela fala, por que o meu filho não está dando? A questão é que o que vai trazer um terapeuta com formação em aba é essa rastreabilidade, que se não está dando certo, a gente tem que voltar ali para o médico, a gente tem que investigar por que o programa, a gente não está conseguindo chegar nesses objetivos a curto prazo, esses pontos que a criança não está alcançando. Então, isso que eu quero que vocês tenham em mente. O que faz a análise do comportamento ter eficácia, ter evidência no transtorno do espectro autista é a rastreabilidade. E para que a gente tenha rastreabilidade, a gente tem que ter dados. E esses dados têm que ser fidedignos ao que está sendo colhido. Então, por exemplo, se eu faço uma atividade com Aquiles, de tempo em tempo eu filmo, eu sempre anoto, todo dia eu anoto, eu tenho as curvas ali de desenvolvimento dele, mas de tempo em tempo eu filmo para ver se eu estou sendo fidedigna, o que eu estou preenchendo ali está conforme, se eu não estou alterando, se eu não estou dando um nível de dica para ele além do que deveria ser dado. E isso é muito importante.
Isso é importante como ciência. E trazendo, por exemplo, um caso antigo, da época que eu fazia engenharia mecânica, de um colega que ele foi... Ele usando metodologia, toda essa questão de metodologia científica, né? Ele fez um projeto onde ele captava energia, que a gente brincava que ele captava energia a grito, né? Existem várias formas de a gente captar energia, eólica, solar, hidrocinética, e ele fez vento, né, que eu falei eólica já, ele fez através de sons. E qual foi a questão? Quando ele fez o projeto inteiro, ele estava esperando que fosse incrível, porque a nossa voz, a gente produz muita energia através do som. E o resultado da pesquisa dele foi decepcionante. Ele fez o projeto e tudo, e a quantidade de energia que ele conseguiu produzir foi ridícula. E a pessoa fala, então, apesar de ele ter usado toda uma metodologia científica, ele não conseguiu chegar num resultado bom, então nada vale. Não vale, ele conseguiu trazer pra gente que esse modo de caminhar não é o ideal. Então isso que a gente tem que ter em mente também em relação à aba, porque a aba também é uma ciência, que essa ciência ela vai nos dar esse caminho por onde a gente está trilhando e se a gente está seguindo ele de forma adequada ou não. Então era isso que eu queria trazer para vocês aqui nessa breve live, né? Eu pretendo não prolongar, e que a gente goste da análise do comportamento, que a gente use a análise do comportamento pelos motivos certos, pelos motivos que elas nos dá essas ferramentas para a gente ter uma rastreabilidade do desenvolvimento das nossas crianças, que a gente não fique perdida no achômetro de ele foi bem, ele foi mal, ele está desenvolvendo ok. Não, a gente tem medidas sobre isso. E eu vou mostrar para vocês aqui do site do Aquiles, para vocês terem uma noção, porque a gente fez as modificações dos programas do Aquiles. Então, vou mostrar aqui para vocês. Aqui o site do Aquiles mudou. Esse daqui é do Aquiles, não é o site de vocês, gente. Então, aqui os programas, cadê? Os registros, os gráficos, aqui os gráficos. Então, a gente tem aqui dos gráficos de desenvolvimento do Aquiles, aqui, não tá conseguindo focar muito bem. Ele não está focando muito bem a minha câmera. Deixa eu ver se eu consigo... Acho que se eu tirar o filtro, melhora. Deixa eu tirar o filtro. Acho que é pra cá, pra tirar o filtro. Pronto. Mesmo assim, não melhorou. Deixa eu aproximar. Por algum motivo não tá indo, gente. Por algum motivo não tô conseguindo mostrar pra vocês. Não sei por quê. Que triste. Não tá indo. Vou trocar aqui a câmera. Infelizmente não tá indo bem. Deixa eu ver se no outro computador, às vezes é a taxa ali que não tá indo bem, para mostrar para vocês essa questão dos gráficos do Aquiles, para vocês terem uma noção de como tem que ser. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui nesse outro computador. Aqui melhorou. Aqui fica os gráficos do Aquiles. Então vamos pegar aqui um programa... O programa, deixa eu ver, que tá mais no início. Aqui, ó, separar conforme o modelo visual, que é separar modelos idênticos. Pegar esse daqui. Então, o que esse gráfico tá mostrando pra gente desse desenvolvimento? Para isso, ele teve que ter um programa, que é o programa do Aquiles aqui. Programa, vamos lá, esse programa para vocês verem como ele foi desenvolvido. Deixa eu ver todos os dados aqui. Gente, isso daqui eu desenvolvi pro Aquiles, isso daqui vocês não vão conseguir comprar em lugar nenhum. Foi uma aplicação que eu desenvolvi para fazer os negócios dele, porque eu sou programadora. Então, aqui, ó, separar objetos não idênticos. Aqui, ó, objetivo a curto prazo. Aí, dado 4 itens, 2 a 2, consegue separar esses dois grupos. Os procedimentos. Então, aqui, falando cada passo como tem que ser, o esquema de reforçamento a cada 6 tentativas, os níveis de ajuda, como é o antecedente, a resposta esperada. Se ele errar, como é que é o procedimento de correção de erro? Então, todo dia eu venho aqui, olho como está sendo aplicada. Aí, eu vou registrando, né? Vou registrando aqui, vou fazendo todos os registros do Aquiles, cada tentativa, né? Vou colocando aqui a data, os terapeutas sou eu e meu esposo.
e a gente vai fazendo todo esse registro, e isso vai criando esses gráficos. E aí você vê, vamos lá entender esse gráfico que está acontecendo. Com prompt, quer dizer que teve um nível de ajuda, independente que ele fez sem a gente precisar dar uma intervenção, ele está fazendo de forma independente, o próprio nome. E errado é que ele errou e a gente teve que entrar com procedimento de erro. Então, ó, você vê que a necessidade de ele ter ajuda foi reduzindo e a independência dele foi aumentando. Aí você fala, ah, mas diminuiu aqui, mas tudo bem, a gente vai ver um pouquinho mais ao longo do tempo. Aqui, ó, isso daqui tá dia a dia 29, 30, 31, dia 1º, 3. Uai, tá faltando dia 2 aqui, dia 2 eu não fiz? Eu não sei, dia 2 foi o quê, gente? Dia 2 foi segunda, eu fiz. Eu juro que eu fiz. Eu esqueci de registrar, vocês viram, eu acabei de mostrar um erro meu, esqueci de registrar dia 2 aqui. Mas aqui, ó, vocês veem que tá formando uma curva de aprendizagem aqui. E ok, que legal, tá formando. Então, assim, aqui não é preocupante. Mas quando a gente pega uma atividade que ele não tá desenvolvendo muito bem, deixa eu pegar aqui a de nomeação, que eu acho que a de nomeação ele não tá indo tão bem. Aqui, a de nomeação. Ó aqui, ele tá precisando muito de prompt, ó. Tá muito longo essa de nomeação. E olha aqui, a taxa de erro dele até diminuiu, mas ele tá precisando de dica o tempo todo. Ele até agora, em uma semana, ele não apresentou nenhuma independência. Então amanhã, que eu vou ter a supervisão com o Gustavo Tosi, a gente vai conversar sobre esse programa dele. Falar, olha, já tem uma semana e ele não desenvolveu. Tem um pouquinho mais, tem mais de uma semana esse daí. Então, a gente vai ter que revisar isso. Então, vocês vão vendo aqui, ó, vamos lá. O contato visual é imenso, os dados, né, que a gente sempre está fazendo, eu e meu esposo, e como às vezes a soma ele tá meio distorcido, esses dados. Vamos para outro aqui também, para vocês verem a questão de... eu comecei a registrar esse de preencher canções. Aqui, ó, mas aqui tá muito... Só tem 2 registros, não dá para contar, porque eu comecei agora a registrar nesse sistema novo, né, que eu fiz. Gente, basicamente isso, né, que ó, seguindo o modelo visual, outro aqui, ó, esse aqui é outro exemplo, que ó, tá diminuindo o nível de necessidade de prompt, de ajuda, e tá aumentando a independência dele na atividade, então tá formando curva de aprendizagem. Então é isso que eu queria trazer para vocês, para a gente ter uma noção que a gente olha esses gráficos, a aba é bom por conta disso, a gente vai olhar esses gráficos, a gente vai olhar esses dados e a gente vai discutir depois para ver qual vai ser a tomada de decisão. Então, assim, até o fato da gente ter inserido a medicação no Aquiles, o Aquiles começou com a risperidona, veio muito dessa análise. Gente, rapidinho. O meu umidificador, ele começou a vazar. Eu não entendi o que aconteceu. Eu tô escutando uma água descendo, era o meu umidificador, desculpa. Então, assim, a aba ela vai trazer essa rastreabilidade. O que ele não está evoluindo, a gente vai desenvolver. Então, a questão da medicação, por exemplo, a gente estava precisando que ele ficasse um pouquinho mais atento em certas questões. Então, a gente vai testar essa questão da medicação, o fato dele estar dormindo melhor e assim vai. Então é isso que eu queria trazer para vocês, espero ter sido proveitosa essa live e vamos começar a falar sobre a questão da aba, gostar dela, pelos motivos corretos. Até mais, gente. Uma boa noite para vocês.